Oi pessoal, voltei com os vídeos de previsão de futebol. Eu tinha parado por alguns motivos, mas aí algumas pessoas vieram me pedir para continuar fazendo, vieram perguntar, você não vai fazer mais? E aí eu resolvi voltar a fazer, só que eu vou voltar a fazer quando der e num formato diferente do que eu vinha fazendo antes. Eu vinha fazendo previsão da rodada inteira e postava o vídeo antes do jogo. Agora eu resolvi fazer uma coisa, não no sentido de tentar adivinhar o resultado do jogo, mas mais para quem gosta de estudar astrologia esportiva. Então eu vou tentar colocar os mapas aqui na tela, vou ver se fica bom isso, e vou te explicar o que eu vi aqui nesse mapa para quem está estudando astrologia esportiva ou gosta desse assunto, quer aprender, conseguir usar isso aqui como uma forma uma ferramenta que vai ajudar no estudo de vocês também, assim como eu também estou estudando sempre, estou sempre me aprimorando, porque não é uma técnica fácil. Vocês também, quem tem interesse nisso, pode usar isso daqui para ajudar. E eu vou fazer o jogo do Arsenal e Newcastle, que aconteceu no dia 3 de janeiro, às 16h45, horário de Londres. E eu vou fazer duas técnicas, eu vou fazer o mapa do evento, que é o mapa do horário do jogo, e depois eu vou fazer a horária. E para analisar esses dois mapas, eu uso o livro do Frawley, que eu já citei num outro vídeo que eu já fiz, vou colocar ele aqui em cima para vocês. O livro é o Sports Astrology, do John Frawley, e ele ensina como que você faz esses mapas, ele ensina o que você precisa olhar, e eu basicamente estudei o método dele e vou aplicar aqui. Então primeiro eu fiz o mapa do evento, que foi então, o jogo Arsenal e Newcastle, dia 3 de janeiro de 2023, às 16h45, horário de Londres. E neste mapa a gente pode ver que tem o ascendente em Leão e a casa 7 está em Aquário. E como é que eu faço? Eu tenho que atribuir um dos times para casa 1, outro para casa 7. Neste sentido, eu não uso o que o Frawley fala, eu uso o que eu aprendi com uma outra pessoa, que é usar as cores dos times. Então, no caso, um time vai ser o Sol, outro time vai ser o Saturno. Eu atribuí o Saturno para o Arsenal, e apesar de que quando acontece isso, os dois times jogaram com a camisa titular, tá? E quando acontece isso de Arsenal e Newcastle, eu sempre tenho essa dúvida se o Newcastle não seria o Saturno, porque a camisa titular do Newcastle tem preto, ela é branca e preta, então eu penso, tá, o preto, o Saturno é um planeta que representa a cor escura, então eu sempre quero dar o Saturno pro Newcastle. Só que na minha experiência, eu já peguei outros jogos entre esses dois times, que foi Sol e Saturno, e na minha experiência, o Saturno acaba sendo vermelho. Não sei se é porque a camisa do Newcastle também tem o branco, se você olha de longe ali na TV, pelo menos, acaba se sobressaindo a cor clara. Não sei se é por isso, mas na minha experiência, o Saturno tem sido o vermelho do Arsenal. Então, esse jogo aqui eu atribuí dessa forma, sabendo que poderia ter, tipo, não é 100% de certeza, porque vai que tá errado, né? Mas eu atribuí o Saturno, então a casa 7 pro Arsenal e o Sol, então a casa 1 pro Newcastle. E aí fui olhar os testemunhos, tá? Os testemunhos eu olho do mesmo jeito que o Frawley explica. O que eu vi aqui? A gente tem o Saturno a 2 graus da casa 7, então é um testemunho para o Arsenal, porque é o planeta que representa o Arsenal na casa que representa ele próximo à cúspide, então é um testemunho aqui para o Arsenal. Tem outro testemunho bem interessante para o Arsenal, que é a Lua. Então, como o Arsenal é a casa 7, ele também vai ser a casa 4, tá? O regente da 4 é o Marte, e a gente tem a Lua bem próxima do Marte, ela está a 1 minuto de fazer a conjunção com Marte. Eu achei isso aqui bem interessante, então eu coloquei isso aqui como um testemunho bem legal para o Arsenal também. E tem um testemunho para o Newcastle, que é o nó do norte conjunto à casa 10. Então o Newcastle ele é a casa 1 e a casa 10, né? Então o nó do norte, conjunção exata à casa 10, exata mesmo, tá? A 1 minuto também de conjunção, é um testemunho muito bom pro Newcastle. Então eu pensei assim, nesse jogo eu ia ver como tem esse testemunho da Lua, se eu tivesse invertido os times, né, qual é que casa, daria pra ver isso aqui, porque como tá 1 minuto, a Lua tá conjunta a Marte, a 1 minuto de diferença, logo no comecinho do jogo, um dos times já teria uma chance clara ali. E eu achei que o Arsenal tava pressionando mais no começo, eu achei que realmente faz sentido ser o Arsenal, ele teve sim uma chance bem no começo do jogo. E esse jogo aqui, ele acabou sendo um empate, tá? Foi 0 a 0.
Eu acho que com mapa de evento é muito difícil prever empate, então eu sempre falo que ganha o time tal ou empate, porque eu não acho que dá para prever o empate. Eu acho que acabou se equiparando porque esse testemunho do Newcastle, o Nó do Norte conjunto da casa 10, ele é bastante bom, ele tá bem exato. Eu acho que isso assim deu a equilibrada, porque normalmente o time que tem mais testemunhos é o time que tem maior chance de ganhar e tem que considerar se esse time é o melhor ou não. Nesse caso, esse exemplo, eu acho que o Arsenal é um time melhor do que o Newcastle, está jogando melhor do que o Newcastle no momento, tanto que é o líder da Premier League. Mas esse testemunho do Newcastle ele era bastante bom e ele acabou equilibrando esse resultado. Essa chance do Arsenal logo no começo, uma lua conjunto Marte, poderia dar um gol ali pro Arsenal, mas ele teve a chance no começo e não marcou. Então eu acho que acabou sendo uma coisa mais equilibrada por causa disso, tá? E aí eu fui fazer a horária, porque eu tava assistindo o jogo no intervalo do jogo, eu fiz essa horária. Eu tava lá nervosa porque eu torço pro Arsenal e o Arsenal tava empatando, e eu resolvi fazer uma horária ali no intervalo para perguntar se o Arsenal ia ganhar o jogo. E eu vou colocar aqui o mapa dessa horária. Essa horária saiu com ascendente em Gêmeos, então como eu torço pro Arsenal, a casa 1 é o Arsenal, então o Arsenal é o Mercúrio e o Newcastle seria a Júpiter. Para analisar a horária eu também uso o método do Frawley, que é um pouco diferente de analisar uma horária normal, ele elenca umas coisas específicas que você tem que olhar e eu sigo esse roteiro dele. E aí basicamente você tem que ver se os planetas que são os times, eles estão angulares ou estão sucedentes ou cadentes. E aqui o planeta do Arsenal, que é o Mercúrio, ele está angular, isso seria um favorecimento para ele, tá? E o Júpiter está cadente, o que seria ruim para esse Júpiter, porque um planeta cadente, ele não consegue expressar a sua força. Só que o que acontece? Eu fui ver as condições desses planetas. O Mercúrio, ele está angular, mas ele está angular dentro da casa 7, então ele está dentro da casa inimiga. Mas assim, eu achei que isso talvez não fosse um problema tão gigantesco, porque ele tá dentro da casa inimiga, mas ele tá muito longe da cúspide, tá quase na próxima casa. Então já deu uma diminuída nessa desgraça que seria para esse Mercúrio. Só que ele tá retrógrado e ele tá combusto e além disso tá peregrino. Então são dignidades acidentais que são horríveis para esse Mercúrio. Então ele tá forte, tá angular, mas ele tá numa condição péssima, né? Já o Júpiter, ele tá ali numa casa cadente, que é uma casa onde ele não tem força, a dignidade que ele tem aqui é tem termos só. Termos é uma dignidade fraca, então daria uma força ali pequenininha para esse Júpiter. Mas pelo menos ele não tem esse bando de coisa afligindo ele, então não tá retrógrado, não tá combusto, não tem todos esses problemas, então... aí por isso que eu acho que acabou se equilibrando a coisa. Então o Arsenal, ele é o time mais forte, ele tem ali a força da casa angular, só que tem um monte de coisa ali em cima dele atacando ele. O Júpiter, ele não tem todo esse problema em cima, ele tem até uma coisinha boa, que é o termo, só que ele não tem força nenhuma para agir, porque ele está em casa cadente. E aí por isso eu acho que o resultado acabou ficando parelho e deu esse empate de 0-0. O que aconteceu no jogo foi que o Arsenal não jogou mal, só que não conseguiu fazer gol. O Newcastle, eu acho que ele jogou muito bem dentro do que ele se propunha. Ele ficou ali quebrando o jogo, ficou impedindo o jogo do Arsenal de acontecer, só que também não conseguiu fazer gol. Então o Newcastle foi bem dentro do que ele podia, mas não conseguiu fazer o que ele queria. O Arsenal ali tinha potência, tinha capacidade de ir melhor do que ele foi, mas também não conseguiu fazer o que ele queria porque tinha um adversário ali atrapalhando ele o tempo todo, que é o que eu acho que refletiu bem esse mapa. Então esses dois mapas foram interessantes ali como estudo. Como a gente pode ver, o que tem ali tem testemunhos a favor dos times, mas eles acabam um equilibrando o outro e sempre tem que levar em consideração o contexto do jogo, tá? O contexto da qualidade dos times e tal. Bom, qualquer coisa que vocês queiram comentar, que vocês queiram falar sobre o assunto, ou que vocês achem que eu posso ter talvez esquecido de olhar alguma coisa que pode ajudar a decifrar esses mapas melhor, deixa aqui nos comentários. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!